Olá, espectadores do BNews TV. Estamos começando mais um Panorama Eleições 2020, dessa vez com o deputado Bacelar, ele que é pré-candidato à prefeitura pelo Podemos, tem uma trajetória longa na política, já foi vereador, já passou pela ALBA e agora deputado federal. Primeiramente, muito obrigado, deputado. É uma satisfação receber o senhor mais uma vez, né? A gente já conversou há um tempo atrás, o senhor já como pré-candidato ali de certa forma, né? E agora como é que tá confirmado, e muito obrigado pela presença, viu? Ô Luiz, eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, parabenizar o BNews, não é? Vocês abrirem essa oportunidade para que a eleição em Salvador em 2020 seja debatida, tenha mais informações, mais pessoas tenham acesso ao que pensam os candidatos, qual é a trajetória, qual é o programa. Isso fortalece a democracia, isso fortalece a cidadania. E também uma satisfação muito grande em estar conversando com você, que é da nova geração do jornalismo baiano, e que eu desejo muito sucesso nessa caminhada, nova caminhada dessa nova geração. Então, é uma satisfação grande. O Podemos, dos partidos da base de sustentação ao governador Rui Costa, foi o partido que mais avançou. Nós conseguimos construir uma aliança com a Rede Sustentabilidade e o PTC. Esta aliança já produziu o seu primeiro documento, que é uma carta à cidade do Salvador. Nós fomos o primeiro partido que, sem interferência, com independência, já escolheu o seu pré-candidato a vice-prefeito, Magno Lavigne, da Rede, um sindicalista com forte atuação também na área comunitária, na área do movimento negro, no combate à intolerância religiosa, um negro que representa muito, muito a parcela majoritária da população de Salvador. Deputado, falando um pouco da chapa, né? Podemos, Rede PTC, essa coligação, né? Salvador dos bairros é Salvador de todos, né? O senhor pode falar quais são os pontos, assim, principalmente apresentados? O senhor que tem uma trajetória, foi secretário também da Educação aqui do município, né? O que é que o senhor pode estar trazendo de bagagem nessa eleição? Olha, a cidade do Salvador é uma cidade que nasceu com a vocação para a grandeza, para ser um farol que ilumina os caminhos deste país. Esta cidade nasceu para ser o maior porto português no Atlântico Sul, chamada por uns de Lisboa dos Trópicos. Hoje, a Roma Negra. Esta cidade, desde o século XVIII, vem perdendo poder e vem perdendo influência na condução e na indicação de caminhos para o Brasil. Salvador, que foi a alma do Brasil durante os últimos 3 séculos, perdeu esse protagonismo. E perdeu esse protagonismo por culpa da nossa elite, por culpa das lideranças políticas. Esta cidade tão bela, tão rica no seu patrimônio cultural, na sua gente, no seu patrimônio arquitetônico, nas belezas naturais, tem esse conjunto de coisas belas no meio da feiura. É a chamada Ilha da Fantasia, um centro que tem padrões de consumo e de qualidade de vida superiores até a capitais europeias. Um centro da cidade onde estão os equipamentos de lazer, onde estão as vagas de emprego, onde estão as finanças, onde estão os melhores equipamentos públicos, cercada pelo favelão. É uma questão fundamental para resolver na cidade do Salvador. Combater as desigualdades e combater a pobreza. Deputado, na sua fala o senhor traz um certo tom crítico ao prefeito Assemineto, de certa forma, a essa gestões passadas. A gente sabe que hoje se há um risco de uma debandada
de partidos da base, né, do governador Rui Costa, pelo menos aqui em Salvador, né, o PDT anunciou o apoio ao candidato Bruno Reis. Como é que está o Podemos nessa situação e o senhor especificamente nessa situação, agora que a gente está há pouco tempo, né, das convenções? O Podemos faz parte da base de apoio ao governador Rui Costa. E eu tenho, não é, até diferentemente de alguns setores da imprensa, eu tenho que parabenizar o governador pela forma democrática como ele está conduzindo o processo. Cada partido está caminhando com o seu candidato, isso é muito bom para a democracia. Cada partido está tendo a liberdade de pensar o seu projeto de cidade. E acho que no momento oportuno, o governador vai chamar as forças políticas que lhe dão sustentação e dizer qual é a estratégia. Mas acho que até o momento, até o dia 31 de agosto, que é quando se inicia o período das convenções, a tática que o governador está usando é correta. Então, nós estamos aguardando essa definição e muito na expectativa de contar com o apoio do governador, de sermos um dos seus candidatos, primeiro, pela proposta que a gente traz, a melhor proposta para a cidade do Salvador, construída pelo Podemos, pela Rede e pelo PTC. É a melhor proposta. Aliás, é a primeira proposta, o primeiro esboço de proposta que a gente apresenta. Segundo, porque nós participamos ardorosamente e com entusiasmo da campanha do governador Rui Costa, contribuímos para a eleição do governador Rui Costa e estamos satisfeitos com a maneira como ele administra o Estado. E também reconhecemos que o governador não tem só Salvador, Luiz, para cuidar. O governador tem mais aí 416 municípios para estar acompanhando os problemas gerados pela pandemia, está acompanhando a movimentação política. Eu acho que nós estamos no caminho certo. O problema é o lado de lá. O problema é o lado de lá que mesmo com uma coordenação política centralizada, não consegue ainda escolher o seu candidato a vice-prefeito, não consegue escolher, indicar uma proposta para a cidade do Salvador. É isso que a gente está enxergando até agora. O prefeito não deixa nem o pré-candidato dele falar. É o prefeito quem fala por tudo. Já fala até no carnaval de 2021. Não resolveu o problema da pandemia em 2020. Não sabe qual é o projeto de retorno às aulas das escolas municipais. Não sabe qual vai ser, qual é o nível de desemprego da cidade. A prefeitura é de uma pobreza franciscana no fornecimento de dados. Aliás, Luiz, é um obscurantismo total. Um obscurantismo total. O Observatório do Racismo, você procura um dado sobre intolerância religiosa, não acha. Você procura um dado sobre proteção aos terreiros, não acha. A área cultural é um atraso na capital da cultura, na capital onde o tropicalismo surgiu, na capital do samba reggae. Enfim, nessa usina cultural que é Salvador, é de cortar o coração a maneira que o prefeito administra a cultura da cidade. Qual é o grande projeto cultural? Quantos projetos das comunidades a prefeitura desenvolve? Proteção do patrimônio público, são 500 mil reais que tem, 500 mil reais para a proteção do patrimônio público numa cidade como essa. Agora, publicidade, amigo, publicidade, eles não têm nem a cerimônia de, numa pandemia, com tantas famílias chorando os seus mortos,
com tantas famílias preocupadas com seus integrantes hospitalizados nas UTIs dos hospitais da cidade, ele faz anúncio de festa, de alegria, não é? Então, precisamos mudar esta forma de administrar a cidade. Por algum tempo, né, se falou dessa parceria, entre aspas, entre o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto em meio à pandemia. Enfim, chegou a ser elogiado, ser tema de matérias, né, e de âmbito nacional. Mas o senhor tem trazido um lado, uma visão de que o prefeito Assemineto tomou algumas decisões erradas. Queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso e se o saldo, hoje já estamos indo para o 5º mês de quarentena praticamente, como o senhor vê o saldo de Salvador, especificamente da capital, nessa realidade, em comparação com o Brasil também. Ô Luiz, eu não posso esconder que o prefeito ACM Neto é um grande administrador. É um grande administrador. Organizou a cidade, conseguiu dar um norte na condução das finanças públicas no município, é um grande tocador de obras, não é? Governa muito para o Brasil. Então, vamos fazer o maior carnaval para o Brasil ver. Vamos fazer a maior virada do ano para o Brasil ver. Vamos construir um centro de convenções para o Brasil ver. É um tocador de obras. É o homem do concreto. Aliás, que impermeabilizou o solo da cidade. Não é? Nós temos hoje uma cidade que está cada dia mais com o seu solo todo impermeabilizado e que quando chove destrói tudo. O exemplo é o Rio Vermelho. Eu gosto de citar que no Rio Vermelho, eu trabalhei no Rio Vermelho de 86 a 94, uns 10 anos eu trabalhei ali no Largo da Mariquita. Nunca tinha visto aquele lago ter um alagamento. Agora choveu, alaga tudo, não é? Alaga o Rio Vermelho todo, alaga aquelas áreas da cidade onde ele taponou os canais, não é? Cobriu os canais. Hoje o próprio Imbuí já sofre isso, a própria Centenário já sofre esses efeitos da impermeabilização do solo na cidade. Sim, tem outro problema ainda nessa área de alagamentos. A prefeitura continua fazendo aquela velha política de dar borra de asfalto a vereador para que o vereador saia nas comunidades pobres, colocando o refúgio da Barra e de Ondina. Só que colocam esse asfalto sem nenhum sistema de escoamento de água. E aí, Luiz, conhecendo a cidade como eu conheço, os bairros populares, as áreas mais elevadas do bairro, quando chove, transformam o bairro numa cachoeira, porque a água vem lá de cima numa velocidade, arrastando carro, casa, o que tiver pela frente. Fruto do quê? Desta velha política. Na Ilha da Fantasia não pode, mas lá para a periferia pode tudo. Então, eu não critico a ACM Neto, a pessoa de ACM Neto. Eu não posso esconder, volto a dizer, o grande administrador que a ACM Neto é. Agora, a prioridade não é reduzir a desigualdade social. Aí não tem uma política integrada, não faz políticas transversais. Vou lhe dar um exemplo. O prefeito anuncia de manhã, de tarde e de noite Salvador como a capital que mais investiu na pré-escola. Ótimo, parabéns, mas é uma política antiga, atrasada. Eu tenho que investir do pré-natal ao primeiro emprego. Atenção completa. Se eu só invisto numa área da educação, quando essa criança sai da pré-escola, está aí a prova a cidade. Ela não encontra as séries iniciais do fundamental funcionando bem, ela não encontra as séries finais do fundamental funcionando bem. Atua apenas num setor para chamar a atenção da mídia,
para que isso vire peça publicitária, mas não resolve o problema da população da cidade. E o que eu e Magno Lavigne estamos propondo é uma mudança completa nisso. O povo é o centro da atenção do poder público. E esse povo, prioritariamente, o povo negro, porque é 80% da população e está aí relegado ao segundo plano. Qual é o nosso objeto de atenção? 1 milhão de mulheres que chefiam as famílias dessa cidade, chefiam mulheres muito jovens, geralmente de 3 a 5 filhos, sem que o homem assuma o seu papel de pai. Essas mulheres sem nenhum apoio, não é? Nós não temos na cidade qual a política de proteção à mulher na cidade de Salvador, já que estamos no agosto lilás. Qual a política de proteção às mulheres? É a Lei Maria da Penha só? É só vamos usar a lei? E nós estamos na Suíça para que só uma lei, só por estar no papel, o problema é enfrentado? Não tem. A superintendência das mulheres ou a secretaria que trata dos assuntos da mulher é apenas objeto de barganha política, nem orçamento tem. Acabaram com o orçamento da juventude, das mulheres, do combate ao racismo. Nada disso tem na cidade. Sob esse aspecto social, é uma administração medíocre. Nada de novo, nada inovador. E nós vamos fazer uma revolução. Nós vamos implantar, por exemplo, o orçamento participativo e localizado. Quem mora em plataforma vai saber quanto a prefeitura gastou no mês de março em plataforma, quanto gastou em Ondina e quanto gastou em Itapuã. Nós vamos fazer grandes assembleias para prestar conta da obra, de como é feita, ao que ela atende. Utilizar coisas inovadoras, como os prefeitos de rua. Nós vamos utilizar a guarda municipal não para espancar ambulante, não para ser violenta com a população. A guarda municipal será os olhos e os ouvidos do prefeito no bairro. A guarda municipal vai informar diariamente como a obra naquela rua está sendo tocada, se o caminhão do lixo passou no horário certo, se as crianças estão na escola, porque outro projeto nosso, nenhuma criança menor de 14 anos poderá andar sozinha nas ruas de Salvador. Eu nunca vi isso em lugar nenhum do mundo. Essas crianças abandonadas, sem proteção do Estado. O Estado tem a obrigação, o Estado enquanto instituição, estou falando enquanto organização na prefeitura. A prefeitura não pode permitir crianças nas ruas da cidade, porque crianças na rua da cidade é a porta aberta para a violência. Criança é para estar na escola. Fora da escola, com Magno e Bacelar, não vai poder ter criança. A criança tem que estar na escola. E vamos dar a vaga e responsabilizar o pai que não coloca a sua criança na escola. Não é? Vamos proteger as religiões de matriz africana na cidade. E na área econômica, vamos incentivar o empreendedorismo no bairro. Está se colocando como de oposição, né, à prefeitura que está agora. Em um eventual segundo turno, caso o senhor não esteja lá, não seja uma das pessoas, e haja segundo turno em Salvador, o senhor descartaria um eventual apoio a Bruno Reis? Porque também muito se fala um pouco da presença do irmão dele no Podemos, né, Michel Reis, como articulador. Mas o senhor tem reafirmado, né, nesse papo que é da base do governador Rui Costa,
no eventual segundo turno, o senhor manteria essa posição? Primeiro, até esclarecer isso. Michel Reis é meu compadre, compadre de meu filho, meu advogado, meu amigo. Minha ligação é com Bruno Reis, não é com Michel Reis só, não. Michel é uma ligação familiar. Com Bruno eu tenho familiar e tenho também uma ligação política, uma ligação afetiva e uma ligação política. Mas eu não estou aqui julgando o Bruno Reis. Bruno é um jovem de um futuro brilhante, não é? Bruno começou na política no meu gabinete, como vereador. Bruno é um irmão novo que eu tenho. Agora, ele não tem a proposta para enfrentar, ainda não apresentou a proposta para enfrentar as desigualdades. Aliás, eu não ouvi ainda de ninguém uma proposta concreta. Só o Podemos Rede PTC tem. Então, segundo turno, primeiro eu acho que quando a cidade conhecer a nossa proposta, vai abraçar, porque essa proposta é uma proposta revolucionária. Revolucionária. É uma proposta que ataca o descaso para com os bairros da cidade, é uma proposta que ataca a secular desprezo pela cultura africana. Os afrodescendentes são bons e bonitos para bater o tambor nas festas que eles dão nos condomínios de luxo onde moram, mas não participam do governo. Luiz, você conhece uma foto da coordenação do Carnaval de Salvador? Eu mostrei a Jorge Melguizo a foto. Ele ficou incrédulo. Não tem um negro na foto da coordenação do Carnaval, que é um produto que é mantido graças aos blocos afro. Não tem um negro. Parecia que a gente estava na Finlândia. E por falar em Finlândia, não é? Será que a secretaria de Educação de Salvador, o seu corpo diretivo, conhece Anísio Teixeira? Porque Anísio Teixeira é o grande inspirador da educação na Finlândia. Na Bahia, estão deixando acabar a Escola Parque. Nós vamos resgatar o legado de Anísio Teixeira. A nossa escola que nós queremos em Salvador é uma escola que converse com os conceitos formais que todo ser humano precisa, que tenha cultura, que tenha esporte, que tenha lazer, que tenha conscientização política. A nossa escola será o centro da revolução no bairro. Por quê? Porque para o jovem da periferia só tem um equipamento. Um equipamento que o jovem da periferia deseja, que é a escola pública, de qualidade, com quadras, com piscina, com restaurante. Mas sabe o que é que dão a eles? A polícia batendo e matando a juventude negra em Salvador. Eu não vou ficar calado para deixar a polícia militar invadir bairro em Salvador e decretar toque de recolher. Não vou. As religiões de matriz africana, citou aí a coordenação do Carnaval, né, sem a presença de negros. A gente vê também esse esvaziamento nas secretarias, né, ao longo dos anos. O senhor, caso venha a vencer essa disputa, vencer a eleição, o senhor já pensa em se articular, colocando negros e mulheres, tendo um secretariado diversificado, e não só em pastas, e não somente muitas vezes em pastas já segmentadas, como a gente acaba vendo muitas vezes? De maneira nenhuma. Nós temos nessa cidade hoje uma elite intelectual negra da melhor qualidade. Como é que eu vou discutir políticas para a cidade de Salvador e não conversar com Zulu Araújo?
Como é que eu vou discutir políticas públicas para a área para Salvador e não ter vovô do Ilê? Como é que eu vou pensar Salvador sem conversar com Vilma Reis? Essas pessoas estarão, não esses nomes, porque nunca tratei disso com eles. Para mim seria uma honra. Todos esses nomes que eu citei podem integrar qualquer ministério, menos do atual governo, do atual presidente. Esse, pelo amor de Deus, deixe nossos baianos aqui. Mas, gente, não é ouvido. Que interlocução a Prefeitura do Salvador tem com a Universidade Federal? Pelo contrário, queriam era criar problema com a Universidade Federal por causa do hospital... Climério. Hospital de Nazaré, que trata de crianças. Não é? Então, isso. Isso é uma prefeitura, não é? Que, infelizmente, a qualidade do secretariado foi caindo, e caiu nisso, Luiz, que você que chamou a atenção, não é? Caiu nesse fatiamento. Fatiam, dividem. Por quê? Porque eles não têm uma visão holística, eles não têm uma visão integrada. A política lá é compartilhada. A secretaria tal é de tal partido, e eles lá que se viram, que se brigam, se matam e vão tocando as coisas. Então, nós precisamos tomar um planejamento na cidade, com participação popular. Quem tem que decidir o orçamento da cidade é a população. Eu não quero desconcentrar poder, não. Eu quero descentralizar. As prefeituras bairros são comitês eleitorais. Comitês eleitorais. Não representam a população do bairro. Tem prefeito das subprefeituras que, se largar no centro do bairro, não consegue chegar no outro extremo, porque não conhecem. São todos criados nos playgrounds da Vitória, da Graça e da Barra. Não conhecem a realidade. Eu quero subprefeituras com independência. Penso, inclusive, que os subprefeitos devem ser escolhidos através de eleição da comunidade local. Escolher o líder local para tocar a prefeitura. É isso. O preconceito se revela nessas horas. Tudo é bonitinho. Eu vou na sede do Ilê para ver a saída do Ilê. Mas quanto a prefeitura contribui com os projetos sociais do Ilê? Quanto a prefeitura contribui com o trabalho brilhante que o Olodum faz de divulgação de nossas atividades? Nada. Deputado, puxando agora para a pauta nacional, a gente vê uma recente aproximação do presidente Jair Bolsonaro com alguns partidos de centro, na tentativa de se articular, de viabilizar a sua manutenção, né, na presidência, diante de algumas situações polêmicas envolvendo a família, envolvendo o próprio presidente. Como é que o senhor vê o partido nacionalmente? O senhor votou contra o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, por exemplo, teve algumas posições, vamos dizer assim, nessa linha no âmbito nacional. Como é que o senhor vê hoje o cenário para o presidente Jair Bolsonaro no parlamento, com esse apoio, essa tentativa de conquistar o apoio do Centrão? Olha, o presidente tomou uma atitude. O presidente foi beneficiado por uma situação e o presidente não tem oposição. Primeiro, a atitude do presidente calou, deixou de falar, deixou de... aquela guerra cultural que só existe na cabeça dele, ele parou de fazer, se livrou do grande mal da educação brasileira nos últimos tempos, que era o Weintraub, e está lá na dele. Então, isso ajudou. Segundo, se apropriou do auxílio emergencial, que a Câmara dos Deputados foi a grande voz e o grande baluarte para que esse país tivesse um auxílio emergencial.
senão a economia teria quebrado. Esse país ainda está em pé, graças a esse auxílio emergencial, que foi uma luta da Câmara dos Deputados, e ele abraçou agora como dele. Então, ele está beneficiado por isso. E terceiro, não há oposição. Os governadores do Nordeste, em função da pandemia, estão calados. Os governos do Nordeste, não sei em função de que, se aproximaram, não é, politicamente da área militar, principalmente das polícias militares, que são a base de sustentação de Bolsonaro, que são as lideranças políticas dessas forças policiais, das forças policiais, não estou falando das forças armadas, das forças policiais, são bolsonaristas, e os governadores do Nordeste convivem com eles numa boa, politicamente. Então, está crescendo. Já falam que tem pesquisa em Salvador que Bolsonaro está em primeiro lugar para presidente da República. É porque, por esses três fatos que eu falei. Agora, Bolsonaro é um problema para esse país. Ele está bem em Salvador, mas não é por isso que eu vou esconder. A extrema-direita tomou conta do Brasil, do governo brasileiro. Eu não sabia nem que existia essa extrema-direita. Com a direita, é necessária para o processo. A direita é necessária para o processo democrático. E nós vemos como é que a direita se porta na Europa, como é que a direita, não é, se porta em países da Ásia, mas a extrema-direita é perniciosa, porque ela é violenta, ela fomenta o ódio, e nós estamos convivendo com isso. Então, comigo, Bolsonaro, não. Não tem assunto que faça eu calar contra esse caminho que Bolsonaro está indicando para o Brasil, porque é o principal. Ah, não, eu estou cuidando da Covid. Com a extrema-direita governando, ia morrer todo mundo de Covid mesmo, porque a Covid mata idosos e pobres, então eles não estão nem aí para esses dois segmentos da população. Então eu acho que nós temos falhado nisso. Deputado, a gente está chegando ao fim do programa. Queria agradecer muito, queria que o senhor deixasse um recado, lembrando que a gente está fazendo o programa nesse novo formato, né, à distância, respeitando todas as normas. Eu aqui de casa, o deputado do escritório, né, deputado do gabinete. Da sede do partido, Ô Luiz, volto a parabenizar o BNews, não é? É uma atitude moderna, é uma atitude politicamente correta, não é? Desse formato que vocês estão fazendo para aprofundar os debates no processo eleitoral. Lhe parabenizar pelo seu trabalho e dizer que nós vamos retomar para Salvador o protagonismo nacional. Esta cidade é uma cidade formada por pessoas iguais, mas muito diferentes entre si. Não é iguais enquanto pessoas, mas diferentes na sua forma de encarar a cidade, de encarar a vida, e isso é que dá beleza a esta cidade. Chega a doer, volto a dizer, lembrando o Jorge Amado, não é? Tanta miséria circundando esta beleza. E isso mostra que a nossa política está errada. Não é o senador Antônio Carlos, não foi o senador Antônio Carlos, não é o governador Rui Costa, nem o prefeito ACM Neto. Enquanto pessoas responsáveis por isso. O que é responsável por isso é a política pública adotada para Salvador. Eu não sou contra nenhuma liderança, eu converso com todas, mas não ter priorizado a redução das desigualdades sociais, não combater a pobreza e não dar educação à população para que ela tenha acesso a uma melhor qualidade de vida, a postos de trabalho mais qualificados, é altamente perverso
uma atitude altamente perversa para com a população. Podemos, PTC e Rede, estão unidos e abertos a novos apoios para combater a redução, para combater a desigualdade social e a pobreza, dando força ao bairro e utilizando a educação e a cultura como estruturantes de um novo processo de desenvolvimento. Nós não estamos apenas, não é, mudando de formato tecnológico, não. Nós estamos prestes a entrar numa nova era no mundo, uma era diferente, com solidariedade, com subsidiariedade, com mais amor entre as pessoas. É esta Salvador que a gente quer. E nós voltamos a afirmar, não abrimos mão de afirmar que Salvador é a Salvador dos bairros é a Salvador de todos. E que o povo será o centro das nossas políticas públicas. Muito obrigado, Luiz, e estamos às ordens. Muito obrigado, deputado. A gente fica por aqui. O espaço está sempre à disposição. Um abraço. Valeu, irmão. Um abração.